Graça e paz para aqueles que estão assistindo essa mensagem também. Que Deus fale e alcance o teu coração onde você estiver. Meu amado, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante. Eu quero pensar com a amada igreja e com os irmãos sobre o seguinte tema: até que os céus se abrem. Até que os céus se abram. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz lhe iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveram ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: Está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que lhe teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo-o às sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Até aí, feche seus olhos, não seu coração. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos, nós te adoramos pelo teu cuidado, pela tua graça. Nós te adoramos porque o Senhor tem cuidado de nós em todo momento. Pai bendito,
Que nesse momento o velho homem se cale, que somente Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos, que necessitamos ouvir, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Até que os céus se abram. Meu amado, muitas vezes você tem um sonho ou um desejo na sua vida, não é? Você busca aquilo, que aquilo se realize, que aquilo se concretize na sua vida. Você busca em oração, você busca com meios, com recursos, seja qual sonho for, seja qual propósito for, obrigado, irmão, seja qual desejo for, você busca aquilo, se torna uma realidade na sua vida. Agora você imagina, aqueles discípulos estavam pregando o Evangelho, estavam pregando que Jesus havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, estavam pregando a respeito da salvação em Cristo, estavam pregando a respeito que a lei já não servia mais e que Cristo era a salvação que os judeus precisavam. Herodes ficou enfuriado com aquilo, ficou raivoso com aquilo, bravo, queria a todo custo prender os cristãos que estavam anunciando o Evangelho, e assim ele fez. E ele prendeu um e viu que os judeus estavam ao seu lado, viu que as autoridades gostaram daquilo, viram que aquilo que ele fez foi bom, e ele então não perdeu tempo, mandou prender Tiago, mandou prender Pedro, mandou prender todos. Pedro estava lá na prisão, e meu amado, muitas vezes nós podemos pensar, já era, porque o propósito não era somente prender eles, mas matá-los, maltratá-los, levá-los eles até os limites possíveis, e até mesmo a morte, se dependesse deles. Tamanha era a crueldade, tamanho era o anseio em seus corações em acabar com a pregação do Evangelho. Mas aqueles irmãos não estavam preocupados com as suas vidas, queriam a todo custo pregar o Evangelho, queriam a todo custo falar de Cristo, do amor de Cristo, da salvação em Cristo, queriam a todo custo pregar o Evangelho do Senhor. E diz o verso 2, diz, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Diz mais, verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, que a Páscoa estava se aproximando. A Páscoa é uma festa que os judeus lembravam do tempo que Deus tirou eles, libertou eles do Egito, os levando à terra prometida. Deus estabeleceu a Páscoa, o livramento de Deus da morte dos primogênitos, naquele momento, naquele dia, onde eles mataram um cordeiro, passaram sangue nos umbrais das portas e foram livres da morte, por causa do sangue do cordeiro passado nos umbrais. Mas eu sempre digo que nada na Bíblia é por acaso. Deus revela aqui, diz, olha, Herodes estava intencionando apresentar eles depois da Páscoa, depois do tempo que eles celebravam a libertação do povo, o salvamento do povo, lá atrás. E meu amado, se tem uma coisa que Deus é especialista, é em libertar. Deus iria aproveitar o momento exato para libertar os seus. Deus mais uma vez ia aproveitar a Páscoa, o momento que estava chegando de libertação, e ia mostrar mais uma vez que Ele continuava sendo Deus libertador. Deus iria manifestar isso na vida de Pedro. Mas a igreja estava ali, Pedro estava no cárcere, preso, acorrentado, com 2 algemas, com 2 correntes, as sentinelas guardando, cárcere, tudo ali, pronto, guardando ele. Mas a igreja estava em oração. O primeiro detalhe que eu e você precisamos entender para que os céus possam se abrir, é preciso estar em oração, uma constante intercessão. E aqui o principal ensino não é que a igreja estava buscando o seu bem-estar, a sua proteção, mas ela estava intercedendo pela vida de Pedro. Ela mal sabia o que Deus iria fazer, mas ela estava reunida orando em favor de Pedro. A igreja estava reunida na casa, ali, junto naquela reunião, na casa de Maria, estavam ali, orando, clamando pela vida de Pedro.
E meu amado, se tem uma coisa maravilhosa entre muitas que o Senhor faz, é responder oração. Deus é especialista, e como Deus capricha na sua resposta, como Deus responde a nossa oração de uma forma maravilhosa, tanto por sim como por não. Quando nós recebemos a resposta de Deus, nós temos a certeza, a convicção: Deus está no controle, Deus está na direção, Deus está conduzindo todo esse momento. Meu amado, nós declaramos, cantamos: há poder no nome de Jesus. E a partir do momento que nós oramos crendo nisso, nós precisamos entender que de fato há poder neste nome. E a igreja estava reunida em nome de quem? De Cristo. Estavam buscando ao Senhor para que Ele pudesse libertar Pedro da prisão. Diz o verso 6: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com as duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Não tinha como ele sair, e por si próprio não tinha como ele se libertar daquilo. Por mais pesado que fosse o som daqueles soldados, por mais cansativo ou exausto, Pedro estava acorrentado, com duas cadeias, com duas prisões, com duas cadeias, uma em cada pé, sentado, deitado ao lado, entre dois soldados, acorrentado, e sentinelas estavam guardando o cárcere. Havia guarda ali escoltando, guardando aquele lugar. Mas quando Deus tem algo para fazer, Ele faz o impossível. Aquilo que para nós parece algo difícil de acontecer, algo impossível de acontecer, Deus se torna algo maravilhoso. Deus faz ser algo possível. O salmista no Salmo 42, ele diz: por que está batido a minha alma? Ele falando para si mesmo, ele numa luta, numa busca, num diálogo ou num monólogo entre ele e ele, diz: por que você está batido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. O salmista sabia quem era o seu Senhor, quem era o seu Deus, e que Deus iria o libertar de qualquer maneira. A igreja estava reunida em oração aqui com Pedro. Pedro estava no cárcere, talvez já pensando na sua própria morte, talvez já pensando nos seus últimos dias. Mas Pedro estava ali, tirando uma soneca, deitado. E a igreja estava em oração. A igreja estava clamando por ele. A igreja estava buscando a direção do Senhor. E diz o verso 7: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Primeiro verso 7. O anjo aparece, desperta Pedro: Pedro, acorda, levanta na hora. Hora do quê? Será que chegou a hora da morte? O anjo diz: Pedro, levanta, esse é o momento, nós saímos daqui, levante, vamos embora. E diz o texto que as cadeias caíram de suas mãos. As suas mãos já não estavam mais acorrentadas, porque, meu amado, é isso, justamente isso que Cristo faz conosco. As cadeias, as correntes, elas caem no chão, porque Ele é o libertador, o salvador, aquele que veio para salvar o seu povo. Não há cadeias, não há correntes, não há prisão que possa segurar um filho do Senhor. Muitas vezes o que impede o filho do Senhor de avançar, de ver o impossível acontecer, é a sua própria vida, é o seu próprio pensamento, é a sua própria atitude, é as suas próprias limitações que ele levanta diante de si e diz: eu não posso, eu não consigo. Mas quando ele começa a clamar ao Senhor, quando ele começa a crer no Deus do impossível, ele vê as correntes caindo ao chão. E, meu amado, Deus tem o poder de fazer isso na sua vida em todo o tempo. Deus tem o poder de transformar a sua vida de uma forma maravilhosa. O que você precisa é crer no poder de Deus. E, meu amado, diz o texto que as cadeias caíram-lhe das mãos. E diz mais: o anjo falou a Pedro: cinge-te, coloca a roupa, calça as sandálias. Assim Pedro fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Há duas coisas importantíssimas aqui que eu quero ressaltar com os irmãos. A primeira coisa: por que o anjo manda Pedro colocar a roupa, os sandálias e até mesmo a capa?
para que Pedro entendesse que nada, absolutamente nada, ficaria naquele lugar. Deus estava tirando ele por completo daquela prisão. Nada iria ficar para trás, nada iria ficar lá dentro. Quando Deus te tira de um lugar, Ele te tira por completo, não pela metade. Quando Deus faz algo na sua vida, Ele faz por completo e não pela metade. Quando Deus tem um propósito para a tua vida, Ele faz por completo e não pela metade. O anjo vira para Pedro e diz: Pedro, coloca tudo, pega tudo que é seu e vamos embora daqui. Nada vai ficar para trás, porque aqui não é o seu lugar. Há muita coisa ainda para você. Eu tenho muitos planos para a tua vida ainda. Eu tenho muita coisa para realizar em você. Nada vai ficar na prisão. Meu amado, entende essa verdade? O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer por completo. Nada fica pela metade, nada fica encoberto. A segunda coisa que a palavra do Senhor nos ensina aqui: Pedro veste a sua capa para reconhecimento, para que todos soubessem quem ele era e o que Deus estava fazendo. As pessoas estavam orando por Pedro, então as pessoas precisavam ver Pedro andando pela rua. Aquele que estava preso já não estaria mais. A capa era o seu reconhecimento, e não somente o reconhecimento de quem ele era, mas reconhecimento do poder de Deus sobre a vida dele. Acontece que muitas vezes nós queremos ser crentes, mas não queremos ser cristãos. Não queremos ser reconhecidos pelo nome do Senhor. Não queremos ser reconhecidos por onde nós passamos. Não queremos ser reconhecidos por onde nós andamos. Não queremos ser reconhecidos por aquilo que Deus faz em nossa vida. Queremos ser reconhecidos por quem nós somos. Esse é o grande diferencial dos planos de Deus para a sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é para que todos vejam quem Ele é, o Senhor, e Ele tem agido na sua vida, naquilo que é impossível. Quando Deus chama Pedro e diz: Pedro, coloca a tua capa, porque todos vão ver que aquele que estava preso já não está mais, e antes ele está agora andando pelas ruas, e vai seguir a sua jornada, vai seguir o seu caminho. Meu amado, tome para a sua vida aquilo que Deus colocou sobre os teus ombros, a unção de Deus sobre a tua vida, o chamado de Deus para a tua vida, Ele é para sempre. Tire a poeira e vista a sua capa, para que você possa fazer a obra do Senhor, para que você possa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, para que você possa se levantar como arauto do Senhor, como voz do Senhor, e sair a pregar, a apregoar o Evangelho do Senhor, por onde você for. Revista-se daquilo que Deus colocou na sua vida, capacite-se daquilo que Deus colocou em tuas mãos, e não deixe nada para trás, porque os planos de Deus são perfeitos para a sua vida. Quando o céu se abre, Deus nos tira por completo de onde nós estamos e nos leva a lugares maravilhosos e tremendos. Quando o céu se abre, nós vemos a unção do Senhor sobre nossas vidas, nos capacitando a fazermos a sua obra, a pregarmos o seu Evangelho, a irmos onde outros não querem ir, porque o Senhor está conosco. Mas um detalhe importante, verso 9 em diante nos diz: então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveram ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Meu amado, o anjo sai com Pedro, leva Pedro para fora. Mas o interessante é que quando eles estavam saindo, havia um portão que se abre automaticamente. Eu gosto aqui dessa expressão, porque ela mostra o poder de Deus. Não havia nem eletricidade ainda, e um portão automático já tinha na época. Porque quando Deus faz algo tão maravilhoso, para que justamente nós possamos ver o poder de Deus, o agir do Senhor. Imagina, meu amado, não havia nem eletricidade e Deus já estava abrindo um portão automático, automaticamente, para que eles pudessem fugir. Pedro então sai por aquele portão, o anjo segue a sua jornada, vai abençoar outro, e Pedro segue para a casa de Maria.
onde os irmãos estavam reunidos e havia grande oração em favor de Pedro. Havia grande oração por ele, havia grande oração para que ele pudesse ser liberto. E aqui está uma coisa fantástica, olha o que nos diz no verso 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. A criada fica tão feliz que deixa Pedro no portão e sai correndo. Ela fica tão emocionada, não acreditando que de fato era Pedro que estava ali. Ela deixa o homem para fora e vai correr avisar os outros. Mas olha o que nos diz no verso seguinte, verso 15. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim é. Então disseram: é o seu anjo. Amado, eles estavam orando pela libertação de Pedro, certo? Estavam orando para que Pedro fosse liberto da prisão. Estavam buscando, reunidos para esse propósito. Quando Pedro é libertado da prisão, eles não creem que Pedro estava liberto. Que oração é essa? Ou que fé é essa? Que quando Deus responde, você não crê que Deus está respondendo. A bênção está lá no portão, esperando. E você lá dentro, não crendo. Você lá dentro, batendo papo. Você lá dentro, chamando a empregada de louca. Enquanto a bênção, a resposta da oração, está lá fora, no portão esperando. Olha, meu amado, eles estavam reunidos para orar. Mas quantos de fato estavam crendo na resposta da oração? Quando o céu se abre, é porque de fato você creu ou passou a crer na resposta de oração. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, buscamos a direção do Senhor sem crer no poder de Deus, sem crer que Deus vai atender ou responder a sua oração. Nós oramos ao Senhor, o Senhor não vai responder isso não. E aí já desistimos, já esquecemos, já colocamos na gaveta e pronto. Oramos sem crer no poder de Deus, sem ver de fato a consumação dos propósitos de Deus se realizando. Se Deus vai realizar ou não é outra história, mas o que depende de você e de mim é crer no poder de Deus, é orar, é buscar a presença do Senhor, até que os céus se abram. E se for preciso, o anjo desça e abra as correntes, faça as correntes caírem no chão, abra a prisão, liberte Pedro. Como Deus vai fazer, não sei, é com Ele, mas eu preciso crer, eu tenho que crer que Deus vai fazer. Não tem oração milagrosa, mas tem um milagre da oração. Não tem uma fórmula, palavras que toquem o coração do Senhor, mas tem a resposta de oração de Deus. Tem a resposta do Senhor sobre a sua oração. O que você de fato precisa crer é que Deus vai responder a sua oração. É crer que os céus vão se abrir sobre a tua vida. Meu amado, aqueles irmãos estavam reunidos. Quando Pedro chega, bate no portão, a empregada vai ver, é Pedro, reconhece Pedro por causa da capa, da voz, reconhece que era Pedro, volta correndo, avisa: olha, é Pedro. Ele diz: você está brincando. Não creem, não acreditam. Um até disse: é o anjo dele. Um até dá Pedro como morto já. Um já olha e diz: Pedro morreu, bateu as caçuletas, já era, é o anjo dele que veio avisar que já era, para de orar, não tem mais solução. Que oração é essa? Estavam reunidos para orar, para buscar a presença do Senhor, mas poucos criam que Deus de fato iria fazer. Às vezes nós nos colocamos em oração, mas não cremos que Deus vai fazer, que Deus vai responder. E é certo, meu amado, é certo a resposta do Senhor sobre a tua oração. O que você precisa é continuar crendo, buscando, orando, falando com o Senhor, buscando a direção do Senhor, buscando a provisão de Deus, buscando a intercessão diante do Senhor. Deus tem ouvido, Deus tem visto, Deus tem olhado para a sua vida. O que você precisa compreender é que nem tudo vai acontecer no seu tempo.
mas Deus vai aproveitar o tempo para tratar na sua vida. Nem tudo vai acontecer no seu tempo, mas Deus vai aproveitar o tempo para tratar na sua vida. Porque é justamente isso que Deus faz conosco. Ele vai primeiro tratando a nossa vida, para que quando as coisas possam acontecer, você possa de fato entender que Deus fez, o que Deus fez e como Ele fez. Meu amado, entenda essa verdade. Diz o verso 16: entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Eles estavam lá dentro discutindo se era ou se não era Pedro. E o pobre do coitado estava lá fora no portão. Não tinha mais um anjo para abrir o portão automaticamente. Tinha que esperar agora manualmente abrir o portão. Ele estava lá fora, esperando alguém atender ele. A resposta de oração estava lá fora no portão. E você ainda buscando uma solução, entender como Deus fez, o porquê Deus fez. Será que Deus fez mesmo? Será que era Pedro? Será que não era Pedro? Enquanto a resposta de oração estava lá fora, esperando. Às vezes nós queremos entender primeiro, compreender. Meu amado, entenda uma coisa: com Deus não há compreensão. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do tempo que Ele quer, porque as coisas acontecem do jeito dEle. E tudo que Ele faz é perfeito e maravilhoso. O que você precisa compreender é que Ele está tratando a sua vida e que Ele está respondendo a sua oração. Diz o verso 17: ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Além do camarada ficar lá no portão esperando, alguém vinha, uma boa alma vinha abrir aquele portão para ele entrar na casa. Ele ainda precisou esperar que todos fizessem silêncio, se calassem, para que ele pudesse explicar, falar o que Deus havia feito e como Deus havia feito. E não somente isso, Pedro estava dizendo: olha, agora anuncie isso a Tiago e aos irmãos. Anime eles que Deus está no controle. Anime eles que Deus está cuidando de nós. Anime eles que Deus está na direção e que nada vai acontecer. Entende como a resposta sobre a vida de oração, ou sobre a necessidade de Pedro, não era somente para abençoar Pedro e livrar ele da prisão, mas era para animar os outros irmãos, era para fortalecer os discípulos, era para revigorar o grupo, era para mostrar o cuidado do Senhor. Às vezes nós queremos a resposta de oração para nós, é nosso, é minha, Deus está respondendo a minha vida, mas às vezes a resposta que Deus faz na sua vida é para animar o outro, é para fortalecer a vida do outro, é para que ambos possam caminhar juntos e crescer na presença do Senhor. Quando o céu se abre, nós vemos coisas maravilhosas do poder de Deus sobre a nossa vida. Quando o céu se abre, o anjo desce, faz as correntes caírem, liberta da prisão, leva para anunciar e dizer: olha o que eu tenho feito, porque eu sou com vocês. Meu amado, aquilo que Deus tem respondido na sua vida é para fortalecer a sua fé, revigorar a sua fé, fortalecer os teus passos, para que você continue firme na caminhada. Deus libertou Pedro da prisão, porque ainda não era a hora dele morrer, não era a hora dele ainda, ele tinha muita coisa a ser feita ainda, Deus iria usar muito a vida dele, como Deus usou aqui, nessa situação. Então, verso 18: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Imagine a cara de Herodes. Como assim? Como Pedro fugiu, saiu da prisão? Como que as correntes caíram no chão? Como ele se safou disso? E pergunta para as sentinelas, a inquérito nelas, pergunta, questiona, e nada de resposta, nada de solução, nada. Porque quando Deus faz, é perfeito.
Quando Deus faz, é maravilhoso. O que você precisa compreender é que Deus está atento e tem respondido às tuas orações e o seu clamor. Meu amado, apenas continue buscando a presença do Senhor. Deus pode te levar para a prisão, Deus pode te levar para o deserto, Deus pode te levar a passar por tribulações, mas te abandonar jamais. Não importa para onde Deus te leve, Ele sempre estará com você, Ele sempre andará com você, Ele sempre cuidará de você em toda e qualquer situação. Mas o detalhe é que aqueles irmãos estavam reunidos para orar em favor de Pedro. Muitos não creram. A oração deles era simplesmente metódica, simplesmente para cumprir papel. Porque quando a coisa aconteceu, eles ficaram, não é nada, impossível Deus ter respondido. Meu amado, que você creia no poder da oração, que você não cesse de orar e buscar a presença do Senhor, e tenha plena certeza que Deus tem ouvido a sua oração e o seu clamor. Feche seus olhos, não o seu coração. Deus de graça, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos conduzido, nos fortalecido. Derrame da tua graça, da tua provisão sobre cada vida, sobre cada necessidade. E esteja cuidando, revigorando, fortalecendo, direcionando cada vida, Pai, em tua presença, respondendo cada necessidade, atendendo cada oração, cumprindo o teu propósito, a tua vontade. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos em todo momento, em todo instante, em nome de Jesus. Amém. Amém.